Deixa que eu falo, tudo bem, galera? Eu sou Alex Bagé, tô passando aqui para nossa resenha sobre futebol e eu quero trazer mais alguns desdobramentos do Clássico Grenal 426, que o Grêmio venceu pelo placar de 2-0 e conforme o Renato disse na entrevista coletiva, poderia ter sido mais, poderia ter chegado a 4, poderia ter sido uma nova goleada. Bom, o que o Grêmio tem a mais? Por que o Grêmio foi tão superior? Por que o Grêmio sobrou no Grenal de maneira geral? Eu quero debater isso com vocês. Antes, dá o like aí, dá o joinha pra gente fortalecer a resenha, te inscreve no canal, vamos aumentar a quantidade de inscritos aqui pra gente resenhar sobre o Grêmio e outras resenhas. Espalha nos grupos de WhatsApp, manda pra galera aí, rapaziada, tá seguindo o canal do Bagé lá, segue aí. E depois aciona também aí as notificações para receber os avisos dos vídeos. Bom, sabe que eu depois do jogo, né, eu acabei gravando o vídeo, fazendo o vídeo aqui pra gente ir pra nossa resenha, analisando a vitória no Grenal, e aí eu comecei a analisar jogador a jogador. Ontem a vitória do Grêmio ela foi muito superior, a vitória do Grêmio ela foi muito distante do que pudesse, por exemplo, ter reagido o adversário, o Inter. Por que eu estou considerando isso? Porque se a gente pegar as duas últimas partidas dos dois dentro do Campeonato Gaúcho, foi uma vitória muito fácil do Inter em cima do Esportivo e uma vitória muito difícil do Grêmio sobre o Novo Hamburgo. E aí a gente fica pensando, tá, mas o que muda? Senhores, o que muda é que o Grenal, ele é um campeonato à parte. E a vitória ontem, e por isso que eu tô trocando essa ideia com vocês aqui, a vitória do Grêmio, ela é de uma autoridade, que ela mostra assim, o comparativo, por exemplo, quando você muito jovem vai lá, quando a gente vai lá, não tá aprendendo a dirigir. Sabe, tu sabe dirigir, aí tu estuda para passar a prova, te dedica para passar a prova de direção, mas tu não tem o controle da máquina. Daqui a pouco tu pisa errado, deixa apagar, escapa a embreagem, tu não dá o sinal, sabe, tu tá nervoso. O Grêmio é o cara depois já de 10 anos de direção, que ele tem controle total da máquina. E aí a gente pode analisar que o sistema defensivo do Grêmio, ele não dá oportunidade dos jogadores adversários respirarem. É o Kahneman que acredita em qualquer bola, entendeu? Tá ganhando de 2-0, final de jogo, e ele tá dando carrinho, cara. Como se tivesse ali, ele não tá fazendo graça pra torcida porque nem torcida tinha. O Jeromel é uma coisa absurda, é absurda. Não, eu fico olhando por vezes, claro que eu não seco porque eu sou torcedor do Grêmio, mas eu fico pensando assim, cara, quando é que ele vai errar? Entendeu? Porque ele tem uma leitura de jogo, um nível de concentração dos jogadores do Grêmio no Clássico Grenal é absurdo. Então não é menosprezar o Novo Hamburgo, mas você entra para jogar contra o Novo Hamburgo, daqui a pouco assim, cara, a qualidade é muito maior, tu não fica pensando isso, é natural. É a mesma coisa que tu sai dirigindo, tu não vai passando primeira, segunda, terceira, quarta marcha, é algo automático. O Grenal entrou em modo avião. Neste momento o Grenal entrou em modo avião, porque só tem um que tem o controle disso tudo. Tem qualidade para isso, é uma situação tão... eu não gosto de usar o termo assim, a estrela do Renato, porque senão parece que o Renato não tem participação nenhuma nisso. Ontem o Renato foi para um Grenal em que ele tinha um lateral extremamente ofensivo, que era o Orejuela, e ele tinha um outro lateral extremamente experiente, até contestado, eu mesmo muitas vezes contestei o Bruno Cortez, só que ele chega no cara e diz assim, ó, preciso de ti, vai ser final. É o vídeo que gravou depois do jogo, na brincadeira, o Bruno Cortez. O Renato falou comigo, pô, preciso de ir na final, vamos embora. Sabe por quê? Porque é um conjunto de time que vem há 4 anos, e claro que tem críticas, eu sou um grande crítico muitas vezes ao trabalho do Renato. Porque eu penso que o Renato, quando ele é encalacrado, ele não consegue, sabe, quando ele fica desconfortável, ele não consegue sair. Mas ontem, ele pensou diferente, na minha visão. Porque todo mundo imaginava o seguinte, ele vai jogar com 3 volantes, com o Lucas Silva, com o Maicon e o Matheus Henrique. E pensava-se a dúvida assim, ou joga o Lucas Silva... será que ele vai jogar com o Lucas Silva ou com o Maicon? Não, ele jogou com o Maicon, com o Matheus Henrique e com o Jean-Pierre. Ele deixou o Maicon no time, mas ele não promoveu 3 volantes. E isso, em determinado momento, eu até considero que no começo do jogo, os primeiros 20 minutos talvez, que o Grêmio não jogou tão bem assim, o Matheus ele fica muito preso para a marcação. Quando entra o Lucas Silva, solta o Matheus para jogar. Mas olha o que o Maicon jogou. Senhores, o primeiro gol do Grêmio é um gol que o Grêmio troca passe de cabeças dentro da pequena área do Internacional. Vocês lembram quando eu comecei o vídeo falando do sistema defensivo do Grêmio? Que não dá espaço? Eu já nem contesto mais quem joga contra o Grêmio, contra Jeromel e Kahneman. Porque eles não dão espaço. É claro que eles vão errar. Porque se erra. Porque errar é humano. Eu até botei no Twitter. Se errar é humano, o Jeromel é um ET, porque ele não erra. Mas olha o que a gente está falando. Num Grenal, o que subiu o Diego Souza na bola? O Everton, quando cruzou, olhou para ele e cruzou, sabia, eu posso colocar lá no 4º andar, porque ele vai aparecer no 2º piso.
E ele não erra a cabeçada, ele sobe e ele não tem ali, quando ele está subindo e ele está com a pressão do zagueiro, ele não tem força suficiente para de repente cabecear gol. E aí ele passa e o Maicon se abaixa, dá uma pingadinha, como a gente chama no futebol, para fazer o gol. Nós estamos falando de uma troca de passe de cabeça dentro da pequena área do Internacional num clássico Grenal. Se isso não é superioridade, o que que é? Sabe que em determinado momento, e aí eu faço a minha culpa como eu, imprensa, tá? A gente procura muito mais discutir o porquê que o Inter não ganha Grenal, sendo que nós precisamos entender o porquê que o Grêmio não perde Grenal. O porquê que o Grêmio está continuando com toda essa superioridade. Por que que o Grêmio está sobrando no Clássico Grenal? Porque ele tem controle dessa situação. E aí entra o fator Renato. O fator Renato. E por isso que eu criticava muito quando o Renato estava lá no Rio de Janeiro indo para a praia, enquanto ele tinha que estar aqui com os jogadores, porque ele é importantíssimo nesse processo. Nós da imprensa ficamos, e vocês da torcida também, ficamos discutindo horas e horas e horas e horas que o Everton não tinha cabeça para jogar o Grenal. Olha o que o Everton jogou no Grenal. O Everton participou das 2 assistências de gols e de mais umas 3 ou 4 situações que ele tem 2 situações que ele só não faz gol graças ao goleiro do Internacional. Foi um Grenal de 2-0 com muita superioridade do Grêmio e que o único jogador que tu salva do outro lado é o goleiro. Foi só o Lomba, que evitou que pelo menos pudesse ser 4 ou 5. Então, senhores, a superioridade é muito grande. O Grenal está em modo avião. Nesse momento, nenhuma possibilidade que se mexa nisso. Por quê? Porque o Grêmio entendeu a maneira de jogar Grenal. O Grêmio entendeu uma forma de ter uma concentração diferente quando está no Grenal. E aí a gente põe qualidade. O que o Alisson jogou ontem? O Alisson correu o campo inteiro. O Alisson correu o campo inteiro. O que é o Diego Souza quando ele vai lá atrás e ele tem essa facilidade porque ele foi volante e ele carrega essa bola de frente. Ele é um tanque, ele passa por cima de todo mundo. Então, senhores, nós estamos diante de uma diferença muito grande. Na minha opinião, uma diferença absurda. Técnica, de rendimento e de resultado. Porque você não pode... Vamos falar só desse ano? Não, vamos esquecer 2 anos que o Grêmio não perde, vamos esquecer 9 clássicos que o Grêmio não perde. Vamos falar desse ano. São 4 clássicos. 4. Tem 1 empate. E tem 3 vitórias do Grêmio. Aí uma hora a gente contesta porque a vitória foi com um campo ruim que chutou, o Jean-Pierre chutou, a falta bateu na costa do zagueiro do Internacional. Aí outra hora a gente diz que o Grêmio ganhou porque, mas fez o gol com o Diego Souza aos 48, o Inter tinha 1 a menos. Aí depois a gente discute, a Libertadores teve a briga e tal. E ontem? O que a gente vai discutir ontem? Ontem teve um expulso para cada lado. Né? Teve uma situação de briga ali, mas os 2 foram expulsos, está tudo certo. O gramado era bom. O que nós vamos alegar ontem? Nada. O Grenal está em modo avião. E neste momento, o Grêmio é muito superior. Mas eu quero a tua opinião sobre isso. Tá bom? Dá o like no vídeo aí, dá o joinha para fortalecer a resenha, te inscreve no canal, espalha nos grupos de WhatsApp, vão aumentar a quantidade de inscritos aqui na resenha e aciona as notificações aí para receber o aviso dos vídeos. Abraço, até daqui a pouco!